seu áudio. Como é que tá? Vamos pra cá, Patrícia. Hoje eu não vou fazer ata, aí tudo que filmar é que eu vou escrever. Eu só vou dar um pau e começar. Beleza? Boa noite, pessoal. É um prazer ver uma sala tão cheia de gente. E olha, muito obrigada por vocês virem pensar a cidade, pensar o bairro de vocês. E todas as outras, quem acompanhou com a gente, viu que foi bem menos. Vocês já bateram o recorde. Parabéns. Fico feliz em saber que vocês estão preocupados com o bairro de vocês. Tá? Bem, eu sou Silmara, arquiteta urbanista da Prefeitura, sou da Secretaria de Planejamento Urbano e nós estamos aqui para ouvir o anseio de vocês no que está faltando no bairro de vocês e o que precisa melhorar no bairro de vocês, para a gente compor a revisão do plano diretor. Tá? Eu vou fazer uma pequena explanação do que é e do porquê. E aí logo depois nós começamos os trabalhos. Nós estamos aqui para ouvir vocês, mas ouvir a coletividade de problemas que precisam ser resolvidos na base do coletivo. Tá? Nada muito pontual de coisa assim, é do problema do meu lote, nós não vamos entrar nessa seara, tá? E sim naquilo que vocês precisam como coletivo, para melhorar o bairro de vocês, certo? Todos os nossos eventos, vão ser 20 eventos na verdade, estão sendo filmados, porque é uma determinação da lei federal que todos os encontros sejam filmados, feito lista de presença e registro de ata. Como nós temos 3 bairros aqui, fica meio difícil a gente fazer registro de ata. Depois eu faço a transcrição de tudo que está feito, de tudo que foi gravado. Tá? O que é plano diretor? É um planejamento para o futuro. Se planeja o desenvolvimento do município para 10 anos. Daqui 5 anos a gente pode fazer uma revisão parcial do que já foi feito, do que foi realizado, tá? Faz ali algumas alterações pontuais e aí depois, novamente, daqui 10 anos, aí é feito um geral. Esse agora que nós estamos fazendo é a revisão geral, onde nós temos que fazer todo um levantamento de que cidade nós temos, como é que ela está estruturada e o que ela tem, o que ela está, como é que eu vou explicar? Tudo foi mexido na cidade, né? Quem acompanha, aí vocês estão vendo que tem morros sendo descascados, áreas, construções, enfim. 10 anos passados não tinha isso, só começou para cá. Então a gente tem que fazer um levantamento de toda a topografia, um levantamento dos cadastros imobiliários, para saber o que tem, o que está melhorando, quantos tem, para a gente poder prever o futuro. O quanto se trabalhou e o quanto se cresceu nesses últimos 10 anos, para a gente projetar o desenvolvimento para mais 10 anos. Isso vai desde o perímetro urbano, zoneamento, mobilidade urbana, infraestrutura, serviços públicos, em todas as áreas, tá? E nada mais é, né, do que um processo de planejamento com implantação de políticas de desenvolvimento urbano, que vão nortear todas as ações dos próximos prefeitos. E o plano diretor não é para o prefeito A, B ou C. Tá, o plano diretor é para vocês, para os munícipes, é para quem mora no município. Mas quem vai estar lá no comando vai ter que seguir esse caderno. Hoje a legislação exige que siga. Antigamente se fazia plano diretor e deixava numa gaveta. Se você for conversar com alguns prefeitos, eles nem sabem o que é plano diretor. E hoje não pode. Hoje é um trabalho, é um livro de cabeceira ou que tem que ficar sobre a mesa do planejador. Ele tem que ter todas essas informações em mãos. Esse conjunto de políticas públicas vai desde a política urbana da cidade, como a cidade se estrutura e cresce. Aí nós estamos falando de uso e ocupação do solo. Eu tenho um terreno, eu comprei esse terreno e quero construir um prédio. Só que eu não fui
pesquisar lá na prefeitura se nesse terreno eu posso fazer um prédio e o que eu posso fazer. A maioria das reclamações que nós encontramos lá é essa. Mas eu queria fazer um prédio aqui. Mas ele não foi pesquisar a legislação vigente para saber se ele pode fazer um prédio. Então, esse uso e ocupação do solo é como é que pode ser, o que pode ser construído dentro desse terreno. Se ele vai ser uma casa de pequeno porte, se vai ocupar 70%, se vai ocupar 50% do terreno, se vai subir 1, 2, 3, quantos andares for. Tudo isso tem na legislação, está demarcado no zoneamento do município. Então, essa estrutura, ela tem que ser conhecida por todos nós. Hoje tem que ir até a Secretaria de Planejamento Urbano. Muito em breve você vai entrar no site da prefeitura, digitar quadrilote e ele vai te dar o esqueleto de tudo que você pode construir no seu bairro, para facilitar a vida de vocês. Tá? Saneamento básico, principalmente o ambiental, serviços públicos que garantam a salubridade do espaço urbano. Como é que está a rede de água, o esgotamento sanitário, as lixeiras, a coleta de lixo, as águas pluviais, as bocas de lobo estão de forma hoje estruturada. Tudo foi projetado há muito tempo atrás, era para um número X de casas. Hoje a gente tem um número maior e isso vai trazendo problemas com as águas de chuva. Então a gente precisa saber como é que está isso no bairro de vocês. Habitação, garantir a função primeira da cidade, que é morar com qualidade. Transporte, garantir os direitos de acesso aos diferentes espaços urbanos. Todos nós moramos e trabalhamos. Todos nós moramos, trabalhamos e precisamos ir para a educação, para a saúde, para a cultura e para o lazer. A gente vivencia a cidade desde a hora que eu acordo, eu abro o portão da minha casa e eu saio. A partir dali eu já estou vivenciando a cidade. Estou andando nas calçadas públicas, estou passando e tropeçando nas calçadas, nos buracos, nas lixeiras, nas raízes das árvores. Eu estou vendo o ponto de ônibus, ou aonde deveria ter um ponto de ônibus e hoje não tem. Eu vou usar o transporte coletivo, eu vou levar meu filho para a escola, para a creche, para o posto de saúde. Isso é viver a cidade. Vocês usam tudo, todos os dias. Falei mentira? É verdade, né? Vocês usam a cidade o dia todo. Então a gente precisa saber todos esses aspectos. Como eu já mencionei, a cidade está crescendo demais. E ela está sendo dividida. A própria cidade está dividida. Nós temos a cidade legal, rica, com toda a infraestrutura, que você vai num bairro, está tudo certinho, as vias asfaltadas, tem escola, tem creche, tem tudo que está atendendo todo mundo. Tem a ilegal, precária, pobre, não tem a infraestrutura, tem escola, mas não atende a demanda, ou não tem escolas. E a pior de todas que está acontecendo nesses últimos anos, que é a selvagem de alto risco, onde nós estamos subindo os morros para fazer as casas, estamos cavocando terrenos para construir nossas casas, e que isso, muito em breve, a chuva vai dizer o que foi que a gente fez de errado. Temos um exemplo aqui no centro da cidade, na rua Pedro Ramires, que do nada uma chuvarada arrancou o muro inteiro ali no centro. Então a gente está subindo, fazendo as nossas moradias cada vez mais altas, cada vez num nível maior de perigo para nós mesmos e para quem está em volta. Muitas pessoas falam que o planejamento, ou pela falta do planejamento, falam assim, ninguém se estruturou, não tem planejamento, as cidades não se conversam, as secretarias não se conversam. Gente, há um planejamento. Nós temos um plano diretor que foi feito em 2006 e aprovado em 2008. E ali já tinha algumas demandas lançadas. Foram feitas algumas coisas e outras não. O que acontece? Às vezes é a falta de integração das políticas públicas daquilo que deve ser feito. E a forma, às vezes, de ações, de planejamento específicos. Vai lá numa peneira e escolhe, vamos fazer isso, e os outros vamos deixando de lado. Mas o planejamento existe. Muito falho, às vezes, mas está ali.
Dentro da parte da legislação, nós temos desde a Constituição Brasileira, dentro do 182 e 183, que diz que a política de desenvolvimento deve ser executada pela prefeitura. E ali ela cita e diz algumas diretrizes que precisam ser seguidas. E diz também que o plano diretor ele tem que ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Então os vereadores são peças fundamentais nesse processo de desenvolvimento. Primeiro, eles precisam acompanhar todo o processo de elaboração do plano diretor, porque quando chegar na mão deles, eles sabem exatamente o que é. E não é uma coisinha de 30, 40 páginas, é um volume de 1.000, 1.100, 1.200 páginas, que eles vão ter que analisar para depois votar, e assim o plano diretor entra em vigor. E aqui nessa Constituição dizia que era para 20 mil habitantes. Ele estipulava que todo planejamento deveria ocorrer com municípios com 20 mil habitantes, acima. Já o Estado do Paraná, em 2006, decretou que todos os municípios do Estado do Paraná tivessem plano diretor, para que todos crescessem dentro de um planejamento. Houve uma enxurrada do plano diretor e que não atendeu e não fez com que fossem cumpridos, porque eles não retratavam a realidade do município. E lá eles diziam também que a reforma urbana sempre está centrada em dois conceitos: a função social da propriedade da cidade e a sustentabilidade do seu desenvolvimento. E aí chegamos no Estatuto das Cidades, que é de 2001, e ficou mais ou menos 10 anos no Congresso, e aprova, isso que acontece hoje, que a gente escuta na TV, e aí aprovaram, conseguiram aprovar. E ali ela definiu mais diretrizes para uma política urbana e estabeleceu ainda que deveria acontecer no nível federal, estadual e municipal. E assim conceber uma política urbana adequada para todos os municípios. E temos também a mobilidade urbana, que ela é mais novinha, de 2012, que também precisa ser trabalhada com uma integração com o plano diretor, porque as duas precisam falar a mesma linguagem, e aonde ela prioriza mais o ser humano e não mais o carro. E é onde entra o transporte coletivo na conversa. Nós temos que preparar a nossa cidade com um olhar mais focado para o transporte coletivo. Hoje não temos vias públicas que comportam o número de veículos que nós temos nas ruas. Uma média de 2 por pessoa. Quem acompanha um pouquinho a nossa bagunça hoje ali no trevo, acho que consegue entender do que nós estamos falando, né? É um trevo e que não comporta os 19 mil veículos que passam por dia ali. Tá? Então nós precisamos trabalhar o transporte, dar fluidez ao transporte, trabalhar ele com uma melhor qualidade para que ele cumpra a função do ir e vir com segurança que a gente precisa. E deixar de ser aquela coisa de modal individual. Porque se vocês já viram por aí algumas figurinhas, um ônibus carrega 40 pessoas. Faz uma conta média, são 40 carros a menos na via. Tem ônibus que carrega muito mais que isso, 70, 80 pessoas. São menos 80 carros trafegando nas vias públicas. E as nossas vias são muito estreitas, elas não foram projetadas para usar tanto, para aguentar e suportar tanto veículo. E a lei 2012 também da Defesa Civil, de Proteção e Defesa Civil, que é o que eu comentei antes, da gente ficar morando cada vez mais pendurado ou embaixo de encostas, e temos alguns problemas. E aí foi criada uma lei para proteger, e diz também que é a atribuição do município cuidar para que esses incidentes não aconteçam. Então nós temos que projetar a cidade muito focado nessas áreas de risco. O que tem responsabilidade, né? Quem é responsável é o quê? A União, né, o governo federal, compete estabelecer diretrizes para habitação, saneamento, transporte, entre outros processos. Estabelece normas gerais de direito urbanístico, quando não tem no estado e nos municípios,
e elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenamento do território. Isso é que a gente chama de lei-mãe. Então, ela traça diretrizes. E aí nós temos o governo estadual que cria leis e políticas urbanas estaduais na ausência da federal, edita normas gerais de direito urbanístico na ausência da federal também, e ser o articulador na criação de um sistema de planejamento urbano estadual e define diretrizes para a região metropolitana. Já nós aqui do município somos privativamente legislar sobre o assunto de interesse local. Para isso a gente tem que conhecer o local total, suplementar a legislação estadual e federal e promover uma política urbana de ordenamento e o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Bem, de posse da legislação, nós temos que começar a trabalhar. Tá? Nós temos alguns problemas. Então, o planejamento territorial precisa ser eficaz e deve estar pautado em 4 pontos. Nós elegemos 4 pontos principais, tá? Necessidade de entendimento pelo poder público municipal da necessidade de ações e planejamento do território. A gente precisa planejar o município, isso a gente tem certeza. E a principal de todas, que é garantir a participação popular na elaboração e execução dos diferentes dispositivos legais criados. A gente precisa ouvir vocês, vocês são peças fundamentais. Elaboração de um instrumento legal e urbanístico claro, condizendo com a realidade do município. Não podemos pegar um plano diretor lá de um outro município, fazer o que a gente chama de copy, cola e mudar o nome. Isso aconteceu lá em 2006 com diversos municípios que compraram o seu plano diretor que não tinha nada a ver com o município. Então a gente precisa conhecer todo o município para a gente poder fazer a legislação adequada. E a reorganização da estrutura administrativa municipal, dando condições para a aplicação efetiva de tais instrumentos. Não adianta a gente conhecer o município, criar a legislação e a administração pública não conseguir dar conta da fiscalização de tudo isso. Porque a lei é para todos, não é para um nem para outro. Então nós temos que focar depois de tudo pronto na fiscalização. Boa noite, sejam bem-vindos, por favor. Vem aqui na frente, pessoal. E nós temos alguns desafios para vencer também, e eles são os principais e que todo o nosso esforço legal de trabalhar às vezes esbarra nesses obstáculos. O de caráter político, resistência de setores da sociedade que sempre lucraram, foram os condutores do desenvolvimento urbano, que sempre lucraram com o modelo de urbanização. Vamos deixar do jeito que está, que para nós está bom. Tá? De ordem cultural, e esse é o que é o campeão em todas as nossas reuniões, que a gente acaba descobrindo que é basicamente um problema cultural de comportamento, tá? Ou mentalidade, representando antagonicamente pelo senso comum de que o problema existe por falta de planejamento e, de outro lado, pela posição de boicote a qualquer tentativa de se regular o crescimento. Esse é o pior que nós temos. Por que eu falei que vocês estão de parabéns? Porque de todas as reuniões aqui, deu um número de quantos moradores mesmo? Já passou de 30, né? Aqui já deu 25, lá eu imagino. Então são 25 pensantes do bairro. Nós tivemos bairro aí que nós tivemos 8, 9 moradores que foram lá para pensar o bairro. Tá? E vocês estão aqui e não estão com aquela palavrinha, né? Ligada. Que dane-se, o problema não é meu. E não é verdade, o problema é de vocês. Nós estamos aqui para isso, para ouvir qual é o problema de vocês, para a gente poder tentar regular esse crescimento urbano de forma ordenada. Tá? E o econômico, que é a escassez de recursos para que certos objetivos sejam alcançados. Dinheiro não cai do céu, esse planejamento é exatamente para isso, para que a gente saiba o que precisa, de que forma a gente vai buscar o investimento para isso,
lançar no Plano de Ação e Investimento e no PPA da Prefeitura para conseguir os recursos depois. As dificuldades gerenciais técnicas, que é a escassez do quadro técnico da Prefeitura, que é um problema sério que nós temos, até por isso que nós estamos comprando um sistema para fazer aquilo que eu comentei com vocês. E aí a gente desafoga, a gente consegue projetar mais a cidade e atender menos o público. Né? Se o público tem um acesso online, que ele vai saber de todos os passo a passo para fazer a sua obra, a gente deixa de atender e a gente consegue trabalhar mais focado nos projetos da Prefeitura e assim todos ganham, né? Quanto mais a gente conseguir trabalhar efetivamente pensando, fica mais fácil. Participação popular. Nós estamos aqui numa reunião participativa, técnica, de desenvolvimento. Depois de eu terminar todas essas reuniões, de compilar todos os dados recolhidos, nós vamos para a audiência pública. Na audiência pública é apresentado todos os anseios de todos os bairros, e aí é votado e fica caracterizado, então, um documento oficial. Tá? E isso vai para a audiência pública. Nós temos 3 audiências públicas ainda ao longo do caminho. O objetivo maior de todo esse levantamento, em que nós estamos aí há quase 2 anos trabalhando com esse processo de elaboração do plano diretor, é aquilo que eu comentei no início, de saber a realidade. Nós compramos um equipamento drone que faz uma filmagem e uma modelagem do terreno para a gente saber aonde nós estamos com os pontos conflitantes e perigosos, principalmente envolvendo o meio ambiente, envolvendo as nascentes, toda a parte de drenagem, para onde que está indo as águas da chuva, que é uma preocupação grande que nós temos, porque há uma briga, um conceito muito grande de se aumentar o perímetro urbano. Tem que aumentar o perímetro urbano. Para que lado tem que aumentar o perímetro urbano e por que tem que aumentar o perímetro urbano? Então a nossa briga maior está em conhecer e saber todos os problemas da cidade, para a gente saber se precisa aumentar o perímetro urbano. Perímetro urbano, uma conta básica. A gente conversou com a promotora e ela quer esses dados e a gente está levantando tudo para ela. A conta que se faz. O que está adensado? O que já é bairro consolidado com casa, dentro de um cadastro de levantamento de todas as unidades cadastrais. O que é vegetação? O que é a área de preservação, essa vegetação? O que é a área do aeroporto, o aeródromo? O aeródromo não é mais responsabilidade nossa. Agora, tudo que a gente precisa fazer tem que ser focado na lei da ANAC. Então, nós não podemos nem aprovar nenhum tipo de projeto mais naquela região. Vai tudo no sistema deles, já é online. Você lança quadrilote lá e o que você quer de projeto e o sistema vai dizer se pode ou não pode construir. Soma todas essas áreas, as áreas industriais, enfim, somando tudo, se deu um adensamento maior do que 85% da nossa área de perímetro urbano, sim, a gente pode aumentar o perímetro urbano. Se não, não se aumenta o perímetro urbano. Nós temos algumas situações, o próprio aeroporto está com uma parte fora do perímetro urbano, nós temos um lado de um cemitério que precisa pôr no perímetro urbano, precisamos circundar ele. Temos algumas pastas lá de pessoas que em 2001 o perímetro urbano era maior e esse perímetro urbano foi diminuído e muita gente deu baixa no INCRA e aquelas pastas estão lá, porque eles estão pagando IPTU de área urbana e que está lançado hoje fora do perímetro como área rural. Então temos algumas demandas dessas que a gente vai ter que regularizar, chamar um a um, para saber exatamente aonde tem que corrigir. Fora disso, se não der a somatória, não vai se aumentar o perímetro urbano. Para isso, nós estamos aprofundando a nossa leitura técnica do território. Depois de todo o processo, de ouvir todo mundo, nós vamos ter umas tabelas parecidas com essa. Lá no PPA, ou no PAI, principalmente no PAI, lança prazo de execução, valor e qual é a secretaria ou o órgão que vai ser o gestor de todo o processo. Então ela fica mais ou menos desse estilo. O tema, por exemplo, risco ambiental, o objeto, reduzir o risco de escorregamento, erosão, inundação e contaminação do solo. A estratégia é implantar um gerenciamento de risco, planejar as intervenções de segurança e de recuperação da área degradada, estabelecer gestão sustentável das águas pluviais urbanas e implantar um controle de ocupação de risco, de área de risco.
projeta-se valores, tempo e executa a ação. A outra, expansão ilimitada do município para as áreas periféricas. Quanto mais longe do centro a gente ter bairro, pior é para o município. Porque o município tem que levar toda a infraestrutura cada vez mais longe. E para nós não compensa isso, é muito mais investimento em infraestrutura e serviços e a gente não consegue cumprir ou retornar e manter tudo isso. Então o tema nesse caso seria esse, o objetivo é conter a expansão, uma estratégia, otimizar a infraestrutura instalada, induzir a ocupação dos vazios urbanos, que essa é a premissa, é ocupar o que nós temos de áreas vazias, suprimir a área de expansão urbana, coibir novos parcelamentos em áreas periféricas e requalificar as áreas degradadas. É uma ação grande, com um custo elevado e um tempo para se trabalhar. Mas a gente precisa ter lançado. Apesar que hoje tem um grupo bom, mas eu acho que ainda a gente vai ficar com a questão de trabalhar num grupo só. O ideal seria a gente dividir em grupos e cada grupo ia pensar um projeto, né, uma ação. Mas vamos trabalhar tudo em conjunto, que daí assim a gente grava e depois a gente consegue lançar os anseios de todos. Se eu não me engano, é mais que um bairro, dá pra dividir bairro por bairro, que... Até daria, né? Só que daí você não vai conseguir gravar bairro por bairro, daí a gente teria que só lançar em ata. Então assim, conversando, fazendo esse bate-papo, ficou mais produtivo as outras, entende? Aí é bacana que daí cada um já registra o seu bairro. A pergunta que eu quero que vocês tenham em mente, para cada ação que eu for passar daqui para frente, eu vou fazer uma breve explanação do que é as ações e aí depois a gente volta para o debate, tá? O que está faltando no meu bairro? Primeira pergunta, centra nessa. Segunda, o que precisa melhorar? Eu tenho uma escola, mas a escola já não está atendendo a nossa demanda, então nós temos que ampliar a escola. Então, o que precisa melhorar no nosso bairro, certo? As questões são as seguintes: mobilidade urbana, transporte público, o itinerário, pontos de parada. Como é que isso está no bairro de vocês? Hoje o itinerário atende toda a população? Aí vocês vão me passar. Sistema viário, sentido único de circulação, a logística, ciclorrota. Tem como a gente criar ciclorrotas aqui no bairro, ciclovias ou ciclofaixas? Para andar de bicicletas, calçadas, rota acessível. Pelo Ministério Público eu tenho um caderno lá, com diversas solicitações para trabalhar a acessibilidade de todos os bairros. Então nós temos que lançar uma via prioritária em cada bairro para trabalhar essa acessibilidade. Como, né, com um desnível tão grande como nós temos. Meio ambiente, pontos de cheia, alagamento, assoreamento aqui nos bairros. Loteamento e ocupação desordenada, construção em área de risco e deslizamentos, área de preservação e áreas verdes, conservação do solo, nascentes e fontes, aonde estão para a gente poder trabalhar a questão da preservação, infraestrutura e serviços públicos, escola, creche, unidade de saúde, esporte, lazer, enfim, tudo aquilo que falta de infraestrutura, praças e parques, a presidente já comentou comigo que falta praça, falta parque. Aí os serviços públicos, esgoto, coleta de lixo, iluminação pública, drenagem, entre outros, tudo aquilo que vocês visualizam no dia a dia que está faltando. E o último tópico, uso e ocupação do solo, aonde nós queremos saber como está o uso e ocupação do solo e os parâmetros urbanísticos dos bairros, e principalmente se há necessidade de se expandir ou não. Então falei, não sei por quanto tempo, esqueci de cuidar, mas eu devia falar só por 15 minutos. Agora o que vai acontecer? Então eu volto o tópico e assim, como está sendo filmado, vocês vão ter que se ordenar para falar, um termina e o outro começa, senão vira bagunça e a gente não consegue ouvir. Quem vai falar fica em pé, porque muita Isso, quem quiser falar, fica em pé e aí vai falando, tá? Vamos fazer assim? Aí agora você vai focar nele aqui. Dá pra acender a luz, eu acho, né? Pra você poder filmar melhor, né? Onde que acende a luz?
Vai lá fora. Fora? Pode fazer? Ah, obrigada. Para identificar o bairro. Bem, nós temos os mapas aqui na frente, tá? De todos os 2 bairros e temos também os mapas focados nos bairros que nós vamos trabalhar hoje. Tá? Então, assim, vocês perceberam que não é uma reunião política partidária, é de políticas públicas, tá? E nós precisamos ouvir vocês. Não quero que vocês fiquem com medo de falar, nada disso. E aquilo que eu falei de início, vamos pontuar no assunto coletividade, certo? Porque se a gente focar em coisas que demandam da prefeitura, a gente vai ficar aqui até umas meia-noite, meia-noite e meia, tá? Então ela tem que ser uma reunião de trabalho efetiva. Então, eu paro de falar agora para ouvir vocês, ok? Então tá liberado, quem quiser iniciar, de preferência fica de pé e fala qual bairro é, tá? Nós estamos aqui com 3 bairros, certo? Então, transporte coletivo. Vamos iniciar pelo transporte coletivo. Hoje, o itinerário atende a demanda do bairro? Eu tenho uma pergunta. Fica de pé, por favor. Sou do bairro Pagnoncelli. Você vai falar do transporte público, né? Sim. A questão do transporte público, o nosso bairro ele termina. Não. E não tem a união com os bairros Bela Vista e Paulo Afonso. Como que a gente vai tratar de transporte público se não tiver essa união? Tem algum projeto que faz essa união? Sim. Temos que fazer. Só para vocês entenderem, eu sei que vocês entendem. Esse aqui é o bairro Pagnoncelli. Então, temos poucas unidades e ele, se eu não me engano, de vegetação, né? Ele tem uma área de vegetação bem no meio. Então, É um fundo de vale, na verdade. é manancial ali, não tem não, isso mesmo. Então é um problema sério e aí vai toda a parte de infraestrutura ainda, né? Então o bairro é isso aqui que vocês estão... Porque a gente tem até a coleta de lixo e ele vai até no final da Vicente de Col e tem que voltar. Né? Essa fala de perdida. transporte público também, como você vai fazer um transporte público que venha até no final de uma rua e retorne? Entendo, mas a gente tem que planejar. O transporte coletivo ele tem que atender todo mundo, toda a demanda. Então nós sabemos... É chácara. E como que vai ser essa Não. Como o município está pensando nisso? Não são mais, Não. mas não são mais chácaras. Não, só um pouquinho. Então, exato. Alguns loteamentos estão registrados, porém a questão não foi acompanhada pela infraestrutura urbana. O que acontece? Eu faço uma análise que o bairro vive uma espécie de limbo entre o urbano e o rural ainda, porque a gente vive um espaço tido como urbano, mas ainda não chegou toda a urbanidade, no caso, né? Exato. Então, o que acontece? Inclusive, o nosso próprio acesso, ele, se a gente for dar diretamente na rodovia, na BR-58, ele é irregular, porque não é na base do trevo, entende? Então, por isso que eu falo no limbo nesse sentido. E hoje estava fechado? Não, hoje ainda não. E daí o que acontece? Todo o movimento do desvio aqui do Vila Esperança do aeroporto foi para lá. Então já é um gargalo pequeno, sem sinalização, onde começa uma terceira faixa na rodovia e havia esse gargalo de fluxo de veículo que, enfim, mas esse foi o caso esporádico de hoje, a lidação da PRF. Sim. O que acontece? O grande eu acredito que aqui o pessoal do bairro é isso, que a gente não tem essa infraestrutura. A gente paga IPTU, como vocês falaram, por isso que eu falo que ainda não são chácaras, porque é loteado, entende? Mas não está pensado, né? Ainda. Então, nem pode. Nem pode. Debaixo, ali na zona de baixo, inclusive foi mudado porque era para ser uma área industrial. Onde já se viu fazer uma área industrial no fundo de vale. Então, inclusive, foi eu, minha esposa e mais alguns moradores do bairro que a gente foi na Câmara, ainda na legislação, na gestão passada, onde foi conseguindo mudar isso. Certo? Então, eu acredito isso, que o grande problema é justamente a questão de infraestrutura. A gente não tem o mínimo. O caminhão do lixo, como bem o Luiz diz, não atende todas as ruas do bairro.
é uma única rua, onde ele tem que virar a volta, certo? Não há como ter uma integração, até porque a gente percebe que é falta assim, de interesse público. Já nos acusaram de especuladores imobiliários, a nossa família era de 500 agricultores, que a cidade chegou ali. Não foi algo especulativo de comprar roça para lotear, não foi isso que aconteceu. Vocês conseguem entender? Então o anseio é isso. Resumidamente, É fazer com que o transporte chegue. ali transporte. O que acontece? Não tem águas Pluviais, a água da BR desce, tudo por ser o relevo. Então, e por ser um fundo de vale, né, tem toda uma legislação que deve ser respeitada, muitas vezes não é. E a água da rodovia, a gente sabe que causou acidentes exatamente em cima do bairro, entendo, rodovia-bairro, inclusive acidentes fatais, e é onde foi drenada essa água para dentro do bairro. Não vou se demagogo que diz, chove, alaga lá. E a água da BR não, mas a água do loteamento novo do aeroporto, sim. Entendeu? Até porque ele ficou bem mais não, é fundo do vale, ela desce naturalmente, né? Sim. E aí a questão é que não há nem infraestrutura de sistema viário. As outras ruas do bairro Não tem interligação. Você vai falar de transporte público, você vai parar que não tem uma rua aqui que faça ligação. Nós não tem sentido falar de transporte público, porque é inviável nesse momento. Mas é importante isso. Não, claro. Sim, porque a gente ainda está muito atrás dos outros bairros do entorno, no caso. Vocês são parte do certo. Isso, só a questão, rapidinho, a questão viária, a rua que tem lá, que hoje é calçamento, foi, digamos assim, paga pelos moradores. Que na época a gente pagava ITEB, mas a gente nunca teve manutenção naquela rua. A rua tinha uma largura de 6 metros, hoje tem áreas que não tem 3. Porque simplesmente o mato tomou conta, a terra entrou. Daí já é serviço público. Depois a gente volta. É só por causa disso. Por favor. Sim, eu talvez não me conheço, mas eu nasci aqui na vila e sou talvez um investidor aqui no bairro. Eu sou alto aqui para cima, né, e tenho mais uns investimentos sempre aqui no bairro. Gostaria de fazer a presença aqui para ver essa reunião, tal, que nem transporte público. Só queria fazer uma pergunta: quantos que usam o transporte público diariamente aqui? Pergamão. Quem que está aqui que usa todos os dias? Todos os dias. Tá. A senhora, por que a senhora usa ou usaria mais ainda? Usaria mais ainda, porque tem pouco. A senhora tem dificuldade de se deslocar até o seu trabalho? Eu não trabalho, eu mais em médico, né? Sim, ou tem dificuldade bastante. O tempo que a senhora sai daqui, espera um ônibus até chegar no seu destino, a senhora indo a pé, a senhora não chegaria mais no dia? É isso, com saúde, assim, assim, e quando chove. Mas vai sair daqui a pé até no posto de saúde, consultar, fazer exame. Sim. Não, mas só para ver, a carência do transporte. Que bairro que a senhora é? Vila Esperança. É a carência do transporte. E eu creio, se falou ali, que os carros têm 2, né, tem média que dá 1, só que não tem o transporte, é um problema municipal, não é só do bairro. Se tivesse uma estrutura, se tivesse um ponto de ônibus decente, que a pessoa fosse lá, soubesse o horário que vai pegar um ônibus, horário que pode, eu daqui 5 minutos está passando ônibus, tá? Me desloco da minha casa, vou lá, 5 minutos pego ônibus. Mas isso não é. Só deixa eu fazer uma colocação do transporte coletivo. Todos vocês sabem que está passando por um processo de remodelação, né? Então nós temos toda a outorga ainda que a gente não mexeu e ela vai ser aplicada principalmente em pontos de ônibus dentro da acessibilidade, com bancos e com espaço de cadeirante. Aonde não tem ponto de ônibus hoje, já está passando, o povo já vem fazendo isso em outros bairros, que é o piso e a colocação de placa, identificando que ali é um ponto de ônibus.
E logo que a gente conseguir liberar toda a questão da outorga, aí a gente faz a licitação e todos os pontos vão entrar dentro de um padrão, uma padronização de ponto de ônibus. Então isso ainda vai demorar um pouquinho, nós temos aí uma previsão de até junho, julho do ano que vem ter o terminal, ter todo o processo, todo um sistema que no celular, quem tem o celular vai saber que hora vai chegar online no ônibus, vai ter câmeras dentro do ônibus, é um aplicativo. A nossa ideia é a modernização do transporte exatamente para isso. Então a gente quer e acredita que vai atender todo mundo. Por isso que a gente já pergunta, como é que está no seu bairro, para a gente saber aonde nós vamos ter que fazer a reestruturação depois. Tá? Eu gostaria de saber se tem distância entre um bairro e outro, porque eu observo também que são entre um ponto e outro, porque eu observo que os pontos também são... Tem uma legislação que diz que é mais ou menos 300 metros, de 300 a 500 metros de um ponto ao outro. Porque nós aqui estamos com precariedade dentro do ponto. Talvez em cada bairro fazer um ponto central, como um pequeno terminal. O horário também passa de hora em hora, né? Às vezes tem que ficar esperando 1 hora o ônibus, acho que quem sabe... A ideia é diminuir esses horários, tá? E aonde tem demanda, até a gente viu um aplicativo diferente do ônibus, do bus, daquele do Urbis, do Uber. Aí é um aplicativo de Uber que você também pode programar a viagem de ônibus. É bem interessante, a gente vai estudar esse aplicativo também para atender alguns bairros que usam esporadicamente transporte coletivo. É bem bacana, é a tecnologia, a gente está tentando trabalhar todos os pontos. O transporte coletivo, o ônibus que nós pegamos para vir aqui no bairro às 5 horas, lá no centro, nós chegamos aqui e demora 1 hora. 1 hora. Passa muitos bairros até chegar aqui. E tem aquele ônibus que faz a linha São Cristóvão rodoviária, vou custar dele para ele, que dá volta lá a gente sabe, e é aquilo que eu te falei, nós temos muitos carros nas vias, então o transporte coletivo não consegue andar tranquilo, porque tem que ficar parando. Hoje os semáforos ainda não estão dentro da organização que a gente quer, que ele vai avisar a hora que o ônibus está chegando, vai mudar todo o sistema do semáforo para ele não parar nos semáforos. Então nossa, a gente tem muito projeto para pôr em ação ainda. A ideia é transformar. As rotas já estão fixas, por exemplo, ali para cima um novo, um loteamento novo ali. Não está tudo pronto ainda. Tá? O pessoal está reclamando bastante, mudou o horário, e aí não sabe mais. Nós temos que fazer um levantamento geral. Esse plano que está em uso hoje, ele foi feito em 2014, tá? E aí foi feita a licitação, acho que em 2012. E ficou todo esse tempo parado por problemas e foi liberado agora, 2018. Então já não atende mais nem a demanda das linhas que foram feitas no estudo lá atrás. A gente vai ter que providenciar um novo estudo para começar tudo de novo. Só que daí já com a empresa licitada, tudo certo. É outra demanda. O negócio se não tem demanda, não tem nota. O problema é esse. Dá prejuízo para o empresário, para a prefeitura, vamos supor. Dá prejuízo. Vai colocar um ônibus ali para duas pessoas. Por que não tem demanda? Porque o transporte público não tem a confiança do usuário ainda. Isso mesmo. Mais alguma coisa de transporte público? Não? Sistema viário, sentido único de circulação. Trevo. Então, deixa eu fazer uma breve explanação sobre hoje, que eu sei que vocês estão todos curiosos para saber o que aconteceu hoje. Curiosos, não curiosos. Curiosos. Então, nós estamos já há algum tempo em conjunto com o DENIT, mas lá em Curitiba, que é quem lidera os projetos, graças a Deus, né? Tentando trabalhar esse trevo, uma melhoria, digamos assim, fale com o município que o problema maior do trevo é o trânsito urbano. Nós temos 20 mil carros passando por dia e 15 mil é do trânsito urbano. O que é isso? Travessia do bairro centro-bairro. E só 5 mil na rodovia, que são os caminhões, enfim, aquele que está só passando. O que a gente fez hoje? Estudamos 3 simulações de corrigir trevo, abertura
Porque um trevo em nível, a gente chama, né, que é esse que nós temos aqui, só pode ter uma entrada e uma saída. E hoje nós temos 8 acessos. Então você cria uma confusão geral, tá? E a ideia, como a gente escuta do povo dizer que é secar gelo, pode até ser, porque a gente precisa estudar e nunca a gente pode fazer um estudo e, né, deu? Quem trabalha na área técnica sabe, a gente precisa estudar e rever. Então a gente fez 3 exemplos hoje de trancando alguns acessos para ver como se comporta. Nós estávamos ali embaixo, mas em cima tinha um drone filmando tudo isso, todas as confusões e quase 200 acidentes, enfim, tudo que a gente viu ali é de arrepiar os cabelos. Mas a gente fez esse estudo e agora a gente volta para a prancheta, porque tinha uma ideia de se começar a mexer no trevo dia 17. E aí a gente decidiu que não vai poder mexer nesse trevo até o dia 17. Nós vamos ter que fazer outros arrumar principalmente. O que é o maior problema do trevo? Essas passagens retas, onde você não entra numa pista, que a gente chama de desaceleração e aceleração, onde você alinha o carro e você olha pelo retrovisor para depois acessar a rodovia. E o que acontece ali? Todo mundo atravessa. E o maior índice de acidente é batida lateral, tá? Então a gente precisa estudar esse trevo com mais cuidado e o DENIT vai ter um trabalhinho a mais do que aquilo que a gente estava com ideia, tá? Então a gente estudou bastante e agora a gente volta para a prancheta para desenhar. E veio o pessoal de Curitiba, que é quem assina, graças a Deus, para a gente ter uma decisão. E a Polícia Rodoviária Federal foi extremamente importante nesse processo, porque vocês sabem que todos os dias eles estão ali gerenciando. E eles vieram, sentaram, conversaram com a gente. Dificilmente. Quando eles estão, eles vão trancar, fazer o processo de semáforo, né? Eles trancam para o outro passar, e a gente fez essa simulação também de usar semáforo e eu acho que ali não seria nada difícil resolver. Eu acho, na minha opinião, pelo meu conhecimento, era simplesmente emendar aquelas marginal, fazer uma rótula e as entradas e saídas resolve o problema. São muitos acessos, são 4 vias do outro lado, dentro, e 2 de cá. Então é muita gente. É só você abrirem a Guarani lá por baixo inteiro, lá termina o problema. Posso fazer uma coisa? Senhora, referente ao estudo de hoje, posso estar enganado, mas quando foi aberto aquele trecho, foi feito, o inicial trevo não era o estudo que eles fizeram hoje, trancar o que está aberto. E se eu te disser que o trevo original nunca foi feito? Não, mas o que estava ali foi trancado, por causa que depois a população pegou e se rebelou. É verdade, foi trancado, foi aberto lá. Foi na época do Vigamolha, abriu o quarto. O estudo que vocês fizeram hoje posso estar errado, né? Mas eu, quando eles fizeram, eu estava aqui, foi o que vocês fizeram hoje, trancaram e está aberto. Que fazia tudo, porque eu passo, acho que umas 10 vezes naquele trevo ali no dia. Mas aí não tinha mão única na Paraná, nem na Brasília, mas nada ainda. aqui, ó, era praticamente o estudo que vocês fizeram hoje. Sim, a gente trancou exatamente por isso, porque era o que era inicial. E aí temos, eu vi ali que tem um professor que está quietinho ali no canto, ele também tem uma ideia bacana que a gente vai estudar também, a ideia dele de trevo. Lógico, todos nós aqui somos cientes em falar que a única forma seria o elevado, né? Só que o DENIT alega não ter dinheiro. Então nós vamos fazer todo o projeto e vamos tentar buscar recurso, esperar, né, a política passar, para a gente buscar o recurso para tentar fazer o elevado, e eles dizem que não tem. Posso só fazer uma pergunta? Para o bairro, tanto nosso, Pagnoncelli, caso a nossa entrada lá não fosse excluída. Como o Vila Esperança, a gente teria só um acesso. A marginal não tem acesso ao trevo. Vocês viram isso? Sim. Porque é complicado. Daí a gente tem que dar uma volta enorme. Sim, a gente percebeu, só tem uma saída. Tem uma saída e a gente não entra pra lá. Se vocês morassem pra cá, passassem todo dia, meu dia pra cá, vocês chegam a resolver esse negócio. O secretário faz todo dia, ele reclama todo dia para mandar almoço.
A ideia é que discutir só do bairro ou o município como um todo? Não, só do bairro. Agora mais aqui pro bairro. Tá, então só quero fazer uma pergunta. Ok. Essa parte do sistema viário está em estudo, esses projetos que estão de fala, por exemplo, sentido único de circulação, por exemplo, dessa área central do município? Sim. E as retiradas de algumas rotatórias também. Porque na minha concepção, essa área central, como é ruas estreitas, deveria ser transformada 100% em uma única. Agora, quem está colocando isso, não sei. A gente só está colocando a opinião. O comércio reclama, né, como você falou, mas a gente não pode pensar no indivíduo, a gente tem que trabalhar e pensar no Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário. Fica muito mais fácil no único que se chama comércio. Eu prefiro um comércio que tenha uma única. E nossa, o povo chega lá dizendo que a gente vai falir ele, né? Não sei qual vai ser a parte que a gente vai falir, mas tudo bem. Só que a gente percebe, principalmente a questão da cultura, que nós precisamos tirar, por exemplo, estacionamentos para trabalhar algumas vias. Meu Deus, é uma enxurrada de reclamação porque a gente tirou o estacionamento da via que é pública, ela não é privada, né? E eu fico estacionada ali o dia inteiro, eu comprei aquele pedaço de chão e pronto. Comércio, muitas vezes. Às vezes na frente do comércio. Então nós precisamos mudar esse conceito, principalmente esse de dizer que a via, eu tenho que ter estacionamento. Não tem, a gente tem que liberar a via para o transporte coletivo, principalmente, né? E para as pessoas circularem, não tem que ser para carro, né? Sumara, só que tocou no assunto do estacionamento dele. Eu moro aqui na rua do aeroporto, fora do meu caso, no caso. Sim. O aeroporto deve liberar em seguida e é um movimento, inclusive. O que a gente vê hoje não existe estacionamento, é só uma pista que vai muito bem. Exato. E a velocidade é alta, né? Então, teria algum projeto de alargamento dessa via, até em função do aumento do volume de carros? Nós não vimos nada, até porque o povo já ocupou basicamente, né, as... Sim. E agora, essa falta de estacionamento, às vezes não é questão de parar o dia todo, é só uma visita de ontem, né? E aí não existe estacionamento na rua. O motivo de não existir estacionamento é que é uma rodovia rural ainda, não é considerada urbana? Eu não sei nem por que foi liberada, porque é tão estreita, né? E ela, para ser uma ligação e um importante equipamento público, precisa ser tão estreita. Agora, para a gente conseguir alargar essa via, muita gente já ocupou o alinhamento predial. Ao menos não tem calçada para arrancar, né? Até isso, né? Não tem calçada, não tem nada. Trabalhar todos os acessos. Eu vi alguém falando nessa rua ali que vai para o aeroporto, eu não sei o que fizeram daquela maneira também, tá? Eu moro ali do lado de cima daquele bairro novo. É extremamente estreita aquela rua. Sim. Teria que ter uma iluminação pública até a entrada do bairro, porque a gente agora tem a calçada ali do aeroporto, mas antes não tinha. A gente não enxergava as pessoas caminhando na rua, para quem vem de carro. Eu não sei se tem alguma proposta de melhoria, já que botaram o paver, já fizeram tudo bonitinho, mas está extremamente complicado para ele. Poste perto do aeroporto é uma problemática. E se fosse aqueles postos que tem na avenida, que é menorzinho? Tem que ser baixinhos, isso a gente está pensando. Tem calçada, não a iluminação das pessoas que caminham, né? E ficar um pouco mais claro também a rua. Poste alto, a gente não pode ter nada naquela linha. Talvez ao longo da via inteira a iluminação. O aeroporto, até entrada do nosso bairro, não tem iluminação nenhuma. É escuro, para quem vai de a pé, tem bastante gente que vai faz trajeto a pé para cima. E ainda está encolhido, né? Então a saída de todo o bairro ficou só na José Leonardo, né? Isso mesmo. Mas acho que a prefeitura tem que liberar nesse loteamento, ruas mais largas. Isso existe ruas muito estreitas. Sim. Nós muito estamos estreitas. exigindo. E vamos exigir mais ainda. Só complementando ali o que você falou, eu também moro ali. Antes de mexer na estrada, foi feito 2 bombadas ali. Tiraram a bomba. E tem muita gente que passa ali que vai sentir independência, que a velocidade é bem alta. Então eu não sei se vai ser refeito aquelas bombadas ou não. Bem provável que vai ser refeita. Mas daí tem que analisar e não fazer do jeito que estava antes, né? Porque as pessoas simplesmente desviavam. Porque daí vai na meia, né? Se
simplesmente passava, desviava. Mas é por causa da inclinação, né? Aí eles fazem meia para quem tem que subir ou coisa parecida. Agora estava. Tá doido, né? Agora tudo reto, né, cara? A sugestão ali para o aeroporto, enquanto não tem área consolidada aqui, totalmente aqui, seria uma nova rota para acesso do aeroporto. Por causa que a gente... qual via? Isso, na verdade, eu acho que a prefeitura está tentando ver que tem um sítio ali abaixo. De repente daria para sair lá para cima. Da rua? Eu posso dar. É a Jacó Morelato. Exato. Mas é o seguinte, a Jacó Morelato sai lá em cima na rodovia e coloca um acesso também irregular. Porque vai sair aqui embaixo da rodovia também. E a nossa ser fechada também. Mas enquanto não está consolidado, eu falei Mas tá saindo e vai sair agora, passa lá na Ponte, vai sair na Copa de lá. Aonde é agora é o aeroporto, a gente não pode mais mexer. A gente tem que ver que de repente esse aeroporto, esse loteamento já foi liberado, mas aí já fica difícil da gente mexer. A gente só cuida agora para não fazer nada de errado. Pessoal, essa. Parcialmente parcialmente privado. Mas eles estão loteados, tem no loteamento do lado. A gente vai integrar as vias, né? Fazer a ligação de todas as vias. Um assunto complicado: ciclovia, ciclorrota, ciclofaixa. Temos como criar uma via de trilha. Você quer pegar a bicicleta e ir ao lugar. Acho que a questão de ciclovia, você fala, o problema é que o nosso bairro, os bairros aqui, as ruas são muito estreitas. Se a gente colocar uma ciclovia, a gente vai tirar ainda mais espaço da circulação dos veículos. E se fosse fazer que nem em Curitiba, que é no meio da calçada em alguns bairros, a gente não tem calçada. Agora, todos os loteamentos, a gente vai exigir que tenha calçadas e que tenha ciclovias, tá? Em cima, então, todos os loteamentos novos que saírem depois da revisão do plano diretor, já vai ter que sair com essa configuração, tá? Porque a gente precisa ter espaço para as pessoas andar, que hoje nós não temos mais. Cada vez pior. Então ele está consolidado, não tem mais. Então a gente não tem da onde achar espaço, né? E nesse plano diretor, a ciclovia hoje, ela vai ficar dentro da pista de rolagem ou na calçada? Na calçada. Ciclovia é em cima da calçada. Ciclofaixa, a gente pega uma parte da via, normalmente se suprime, né? Tira todo o estacionamento de um lado da pista e faz. No caso que vocês não têm estacionamento, então não tem nem como pensar. Vai ficar ciclofaixa, daí é um padrão da cidade toda, né? Pode, tem alguns trechos da a ideia é tentar fazer uma ciclorrota, faz uma trilha liberando o parques lineares é uma coisa que a gente vai começar a trabalhar, tá? Porque é importante a gente fazer a preservação dessas áreas que a gente está demarcando, e aí nós vamos trabalhar mais com o pensamento de parque linear. Ciclista e caminhada. Pode falar. E as casas que não têm calçada vão ter que se adaptar também? Os locais que não têm? Então, calçadas. Segundo a Lei de Mobilidade Urbana e Acessibilidade Universal, as calçadas são de responsabilidade do poder público. A nossa legislação diz que é do morador. Nós temos que alterar isso, e já veio uma cobrança do Ministério Público muito ferrenha na nossa cabeça com relação a isso. Então, a Prefeitura vai ter que assumir esse projeto. Tá? O problema maior vai ter que
sei lá como é que nós vamos fazer isso ainda. Estamos trabalhando em duas linhas. Público-privado, uma parceria. A prefeitura ou dá o paver e vocês entram com a mão de obra, ou ela dá uma mão de obra e vocês o material. A calçada tem que ser dos dois lados ou só de um lado? Tem a Um exemplo, na frente tipologia, da escola, que é para te dar o exemplo. Não, temos calçada desse lado, não do lado. Na rua tem que ser dos dois lados. Tem que ter calçada dos dois lados. Conforme a tipologia aprovada pelo IPUPB. Isso, nós temos todo o padrão que vai ser feito por nós, já é nós que dizemos a forma que tem que ser feito. E aí tem que ser feita a execução disso depois. Todo e qualquer projeto novo hoje em processo de aprovação, ele não sai, ele não é aprovado, não é gerado a blitz sem o passeio. Então a gente está criando para regularizar as obras novas e a gente vai verificar o que fazer com as existentes. Por curiosidade, qual que é a largura da calçada hoje? Na verdade é variável. Depende do planejamento de cada... Senhor, por favor. Aqui, ó, eu vou fazer um exemplo no lado centro. Ocupo bastante aquela rua Caramuri ali em frente ao Patonante ali. Sim. Não dá para andar a pé. Mas em várias ruas não dá para andar por aí. E nós, como uma cidade, a vida do idoso, nós estamos extremamente preocupados com isso. Até a questão das árvores, né? As árvores, a arborização pública tem flor, e tem flores que, se você pisa, você escorrega. Exatamente, tem as raízes, tem muita coisa que a gente vai ter que trabalhar a cidade para deixar ela acessível, que é o principal. Dá para repetir então como é que está, em que pé está a situação da prefeitura, exigir as calçadas, os passeios, né? Como é que está o Ministério Público? Como é que está? Existe uma lei já que a prefeitura fornece a mão de obra? Não, ainda está valendo a legislação que é do plano diretor. Até a aprovação do plano novo vale a lei anterior. Tá? E a lei anterior fala que... A lei anterior é a obrigação do morador fazer a calçada. Quem cobra isso? A prefeitura. Isso, é a prefeitura que faz toda a vistoria para liberar o aviso. Há alguns casos que é feita denúncia, no caso do Secretaria de Engenharia, que se ela oferece certo risco para o pedestre, daí é cobrado. Porque é importante até que a prefeitura faça, porque, por exemplo, tem exemplos, né? Lote, que tem 12 de fachada, e desse ponto a esse tem 4 metros de desnível. Aí o cara tem que projetar a calçada acessível desses 4 metros, lembrando que ele tem que deixar 3 metros para entrar o carro dele. Então, olha o corte que tem que ser feito para poder fazer a calçada. E o outro de baixo também tem esse problema, o outro também tem. E aí aparece esse monte de muretinha que a gente vê por aí e que está todo mundo tendo que pular a mureta para poder andar, né? Então, até é importante que a prefeitura comece a trabalhar essas fachadas, que comecem do início ao fim da quadra, né? Por favor. Em relação a essa rua São Viganoso, há alguma possibilidade de abrir ela, que ela continua, né, no nosso loteamento assim? Talvez ela traria um pouco mais de acessibilidade para nós que moramos lá, não precisaríamos usar tanto José Leonardo. É bem possível que próximo para quem vai lotear para frente aí vai dar sequência na rua, porque normalmente você faz. Exato, isso. É sempre A gente procura fazer essas ligações de linhas, precisa. Existe ali já, temos um caminho da rua. A secretária já está com o braço bem grande ali. Eu já estava assim. Por exemplo, assim, vamos dar um exemplo que a gente sabe que foi a iniciativa pública que fez, por exemplo, a calçada. A Tocantins, por exemplo, naquele trecho todo desabitado, que liga ao São Francisco. Eu gostaria de saber que tipo de programa foi que a Prefeitura conseguiu essa parceria com o Governo Federal, que passou asfalto, águas pluviais e calçamento em toda aquela região. E se isso não poderia ter tudo incluído. Essa é a linha de crédito que eles foram atrás, da Caixa Econômica, tem que ter tudo. Se esse tipo de projeto não seria possível para bairros como, por exemplo, o nosso, em que eram chácaras, agricultura de subsistência, que foram engolidos pela zona urbana, para poder fazer a regularização fundiária. Não teria como, não seria possível, é bem não seria difícil, porque aí a gente tem que licitar, né, todo um planejamento de revitalização de uma via. E ela tem que ser do início ao fim, né? E aí entra todo
Sim, mas então aí vocês vão concordar comigo. Eu acredito que é mais fácil eu convencer o poder público então a dar asfalto, calçada e iluminação pública, águas pluviais, a infraestrutura de maneira geral numa região em que ainda está esperando os habitantes, consequentemente valorizando os terrenos vazios da cidade, ao invés de dar essa infraestrutura em bairros que já têm moradores há 40, 45 anos. Se não haveria programas que a gente pudesse de alguma maneira acessar para ter essa infraestrutura. Porque daí justifica a questão da especulação imobiliária que eu falei no primeiro momento. Entende? Que foi o que aconteceu, a gente sabe disso. Nesse tipo de região é mais lucrativo você comprar então um lote vazio e ganhar toda uma infraestrutura pronta do que, por exemplo, agora a gente lotear esses vazios urbanos, que seria o caso dos nossos bairros, e ter que quem vai fazer o loteamento fornecer toda a infraestrutura. Mas é um loteamento aprovado há muito tempo, porque hoje os novos já tem que ter tudo para a gente colocar. Tirando as calçadas e as ciclofaixas, não, exatamente. Que não está na lei, tem que entregar com asfalto, com drenagem, com arborização. Eu falo especificamente de regularização fundiária urbana porque a maioria desses bairros para este lado da BR foi isso. Eram famílias que tinham a sua chácara para subsistência e os filhos construíram em volta, se não me engano, né? A maioria. E depois é que foi loteado quando foi englobado no perímetro urbano. Porque a gente vê aqui que a gente está bem para trás de outros bairros, por exemplo, em questão de infraestrutura mesmo, de não ter uma calçada, de não ter uma via. Interesse, poder público resolveu o problema. Eu acho que é isso que pega, porque a gente não, por ser uma região baixa densidade demográfica, a gente poucos eleitores, tudo isso a gente, é algo que acontece, é inegável. Nós temos representantes que não sabem onde quer, né? Enfim, e eu acredito que, entendeu, não é uma crítica cerebral, o que acontece. Então, eu vejo bem, essa falta de infraestrutura é que a gente paga IPTU, né? E não recebemos a contrapartida do poder público. É por isso que eu questiono, porque vocês são um pessoal técnico, como vocês disseram, não é político partidário, enfim, vocês não estão representando a gestão partido em si. Vocês são um pessoal técnico da secretaria. Se não teria como, porque simplesmente a gente vai ter que fazer todo um sistema viário de todos esses bairros. Já tem ruas que tem por ser aberta. Essas ruas, quando forem abertas, não podem permanecer de terra no perímetro urbano. Vai ter que ser feito, no mínimo, paralelepípedos, no mínimo, não sei se ainda aceitam, se não asfalto. Todo o sistema de águas pluviais, para ir pensar no transporte que vá para lá, coleta de lixo, tudo isso. Então eu acho que, não estou querendo ensinar vocês a fazer o trabalho de vocês de forma alguma, mas esse lado da cidade precisaria de um empenho um pouco maior e talvez de um projeto um pouco maior. A gente depende muito do que está sendo loteado, né? Porque às vezes tem uma área que a gente não pode nem mexer porque é privado. Mas a partir do momento que fala em lotear ou de mexer, a gente já pensa em toda essa infraestrutura, essa ligação necessária, né? A questão em si, nas previsões futuras, a gente inibir os problemas que acontecem hoje. Para tanto, é cobrar toda essa questão de infraestrutura mínima. Quanto à infraestrutura pré-existente, a gente, através do plano diretor, a gente vai procurar minimizar. Está pedindo mais que uma regularização da infraestrutura disso, né? Isso. A gente pode colocar a gente pegando prazo, se for necessário. É bom a gente ter essa discussão. Por isso até que eu perguntei se não, de repente, não teria algum programa em que a gente pudesse encaixar para ter uma verba maior. Vamos seguir, gente. O senhor levantou. Eu levantei a mão, o seguinte, o bairro São Francisco, que foi um erro, que ele foi elaborado totalmente afastado daquilo que havia. Ficaram espaços muito próximos da cidade e ele ficou muito afastado. Aí foi necessário construir aquele acesso. Entendeu? Hoje, esse loteamento certamente não seria aprovado. Primeiro deveria ser loteado aqui que está mais próximo da cidade, do nosso centro. Mas foi criada uma coisa assim, totalmente afastada. Hoje está se preenchendo esse espaço no meio. Não é erro de vocês, mas é erro do poder público. Na verdade, a Tocantins ela é um elo de ligação importante, né? Então, como é um recurso para começar desde o trevo, da 158, da Ivaí, e ligando a Tocantins. Então, a gente aproveitou toda essa linha de crédito e a gente fez já todo esse caminho.
né, para poder ter todos os acessos. E ela vai ligar ainda lá na rodovia, ela não está pronta ainda, tem mais um pedaço. Vamos falar do nosso bairro aqui. O São Francisco tinha 6, né? Tinha 6, verdade. Vamos focar então no bairro, tá? Ciclovia, assunto ciclovia, voltamos. Não tem condições? Tá. Ciclorota, as rotas acessíveis, calçada, a gente acabou já falando também. Só queria o seguinte, existe um planejamento, né, futuro, e esse arroio penso, ele pega desde o bairro Pagão Sérgio, e é uma região, na margem do rio é uma região plana. Passível de um parque linear, então. Linear, com isso mesmo. Ciclovia, com a ciclovia, inclusive. Ciclovia, todo esse processo que a gente comentou antes. Isso. Nossa, aí vai visualizar tem mesmo gente morando já? Tem uma questão ali do rio que ele até comentou ali. Tinha alguns rumores de se construir também uma lagoa de contenção para que quando chovesse não viesse alagar o bairro de Vila Esperança, que existe isso ainda? Na verdade, até proposta de campanha eleitoral. Né? Porque o que acontece assim, hoje quando você fala em parque, não sei se ele vai levar como proposta eleitoral, pode ser, eu vejo que está partindo mais direcionamento político, mas existe sim um projeto, mas não vai ser iniciado sem antes concluir a bacia de contenção do bairro Bonato. Do Bonato. Tem um plano de contenção de cheias, ele prevê essas bacias em alguns lugares, mas a gente já teve um problema com a do Bonato, enquanto não se resolve o Bonato, não se mexe em outras. Então a gente tem esse plano, a gente vai segui-lo. Só que temos aí, né? Porque esse é um problema que, assim, todas as pessoas que moram aqui para baixo aqui, e mais próximo ao rio, toda e qualquer chuva, sim, sobe o nível da água e a gente estava falando a tendência é ficar pior ainda, como vocês podem observar, são vários loteamentos que foram aprovados, quando a água vai. Por isso que nós estamos fazendo pessoal, vamos focar. Por isso nós estamos fazendo o levantamento da modelagem natural hoje, natural, do terreno, para a gente saber exatamente para onde está indo essas águas de chuva. Tá? Eu não tinha como fazer o planejamento, então, dessas ruas aí que passam dentro do córrego, mudar essa tubulação aí, a tubulação é muito pequena, não consegue escoar água. Quando for esse loteamento, tudo que tem aí, que está saindo aí, vai explodir a água, todas as casas da perna vai encher. Porque quando foi feito lá atrás era uma realidade. Agora já tem que rever toda essa parte de drenagem de águas pluviais. Para mudar essa tubulação do passo da rua, que passa no rio aí, aumentar elas, fazer tipo uma galeria, né? Para não ter esse problema. Com certeza. Então nós temos ponto de alargamento de cheias aqui nos 2 bairros, 3 bairros. Tem. A maioria do alagamento é porque joga o lixo dentro do rio, né? Aí isso é um problema cultural. Nós temos um problema de toda a água na parte de cima da BR que desce também. Todo vai Manchieiro, Jardim Primavera, tudo escoa para a BR, Menino de Deus da BR para o nosso bairro. Porque simplesmente foi feita uma canaleta na BR e ela tem uma abertura que direciona para baixo. Aí assoreou também sol, tudo isso. Primeiro uma vossoroca, o que acontece? Os próprios moradores jogaram entulho de construção, pedra, calçamento, para tentar conter esse processo erosivo, que não tem mais recuperação a partir do momento que criar uma vossoroca, que já aconteceu. Então, medidas paliativas, mitigadoras, mas que vai tudo para dentro do pequeno rio, ali do arroio penso, né, que é esse passa, e que vai, obviamente, quando chegar numa área de densidade, onde o solo está impermeabilizado, o esgoto do lá para dentro vai dar enchente. E vai, o problema do alagamento vai alagando rio acima, chegando lá na gente. Outra questão de alagamento é, mesmo não alagando o rio, aqui no acesso da Fora da Jandira aí, tem pouca a boca de lobo não vence. Não suporta. Então ela alaga só essa quadra.
Um exemplo aí desses alagamentos que acontecem para baixo aqui, mora na parte nova, que a gente fala do aeroporto lá, que agora descobri que é pago em sério também. Eu moro bem no final da rua. Então assim, toda a água da chuva, ela simplesmente sai ali do tubo e desce pela roça, passa pela chácara do Escopel e vai para casa dele. Não foi dado um destino nessa água. Antes tinha um buraco enorme lá, que não sei se foi quem fez o loteamento que abriu o buraco lá para segurar a água, mas com tanta obra que teve no bairro lá, encheu com terra, com areia, com pedra, com tijolo, assoreou, né? Então qualquer chuvinha que dá, a água já desce ali e vai lá para baixo nas casas deles. Então isso também é culpa de todos os loteamentos e ocupação desordenada da região. Construção em área de risco e deslizamento, também consequência de tudo que vocês já comentaram, então vocês têm problema aqui no bairro. A área de risco maior é a questão de norte do Rio. Para nós sim. Então, acho que talvez aqui no aeroporto, mas... pro Vila, aqui tem um área de encosta, tipo aqui. Mas não chega a ser área de risco, né? Estão livres desse problema. Áreas de preservação e áreas verdes, então é aqui já, a gente já viu, né? Toda essa área enorme que tem. Praticamente o Pagnoncério inteiro. Pagnoncério inteiro. Só Nós para vocês entenderem, royalties de carbono. todo o verde é preservação do bairro Pagnoncério. E onde tem as bolinhas seriam nascentes. Eu moro naquela árvore ali. Então, para vocês entenderem como o bairro deles dá para trabalhar bacana a parte de preservação ambiental e conservação do solo e das nascentes. Né? Mais alguma questão dentro desse tema? Tem uma questão. Quem falou? A gente está falando de áreas de preservação na do rio, né? Sim. Mas hoje nós temos uma rua que está seguindo o curso do rio. Isso aqui eu acho mesmo. É algo que segue o apoio. Que vai subindo, então ela vai subir, ela vai subindo enquanto. É novo de esperança. Daí todo mundo, sim, essa construção ela vai. Ela vai continuar. Ela vai continuar marchando o rio, é isso? Porque você, ali não tem rua. Só que não é. A rua existe. Não, tem mais uma área de preservação para frente. Ali ela já dobrou, entrou em qual que é essa aqui? Sim, ela termina. Entrou no José Leonardo e morreu ali. Não vai seguir para frente. Ali tem uma área de preservação logo depois. São 3 áreas de preservação sobrepostas ali. Então ali a gente não vai mexer. É porque a rua está aberta. A rua hoje ela está aberta, mas não tem calçamento, não tem nada. Só tem uma rua de TA, né? Provavelmente as pessoas vão lotear, vão fazer casa, quando menos espera, coloca uma casa bem perto do rio e vai. Legalmente ele não pode ser aprovado. Legalmente. E aí é onde a gente conta com a denúncia, né? Você tem que denunciar, protocolar a denúncia para que a gente venha, embarque e faça todo o processo, tá? E os imóveis que já estão dentro do curso de 5 metros de área do rio ali. De novo, a partir de 10 anos não pode mais intervir, entendeu? Tem que dar um fenômeno. A não ser que ela tenha correndo risco de morte, daí entra a defesa civil, outra coisa, e aí se a gente tiver um processo de habitação de interesse social, a gente puder relocar essas pessoas, aí a gente remove. Que foi o que já houve. Já houve algumas coisas na marginal. Próximo tópico então, vamos lá? Infraestrutura. Primeira infraestrutura. Escola, creche, unidades de saúde. Como está no bairro? Está atendendo a demanda? Não está atendendo. Tá, a escola é pequena, é pouco. Escola é pequena, Creche também não tem vaga. Nunca tem vaga. Tá, então precisamos de escola, de creche maiores. Posto de saúde, de centro, com espaço, com
Não tem muito pequenininho. Ah, entendi. É muito pequenininho. É uma unidade de saúde completa. Uma proposta maior para poder expandir desde a área física, né, do posto até horários de atendimento também. Eu acredito que também é pouco. Para o lado. Não, é prolongar o horário de atendimento, porque agora tem um grande maior, isso ela tem mais interessante. Ok, já registramos. Mas esporte. Para cada loteamento novo que é aprovado, tem que ter um espaço destinado para infraestrutura. Onde que fica o espaço público do bairro novo lá do aeroporto? O Vitória e Bela Vista, acho que é. Esses bairros aqui, por favor. Acho que é loteamento, na verdade. Então, só quando eles lotearem de novo, pra gente saber, porque aqui eu não sei como. Porque sim, faz pouco tempo que foi aberto. Então, é possível que a doação seja feita em outro lugar. É possível. É que eu queria chegar também, porque fui investigar um pouquinho, né? Aí tinha um terreno lá, que daí foi trocado por um terreno, parece que perto da creche, por aqui em algum lugar, e depois foi trocado por um terreno lá perto do Parque Tecnológico, parece. Aí assim, tem as crianças do bairro lá que poderiam ter uma quadrinha, uma coisa assim para jogar basquete, jogar futebol, brincar um pouquinho lá para não precisar brincar na rua, né? Mas daí não tem nenhum lugar lá para fazer isso. Ou então assim, você tem que vir aqui, por exemplo, né? Eu poderia falar para o senhor que é uma saída inteira, possivelmente já a gente reservar para isso. Área específica para isso. Já que é a escola, atual do futuro. E às vezes o que acontece, uma permuta de bairro para atender uma maior demanda, troca de uma região para outra que já está mais adensada, né? Ou para piorar, né? Ou para piorar também, né? Porque aqui tinha aquele que tinha o tipo Cabudita ali, fizeram doação para outra coisa, não tem mais o terreno também. Não, mas não tem terreno municipal. Tem reserva municipal. Não tem reserva municipal. Não, a gente ia comentar isso, que foi feito a habitação de interesse social aqui e abriram uma indústria entrada na tecnologia. É uma coisa que a gente acredita que não seja correto. Antes da gente morar aqui. Eu queria que o deslocar do salão e pegar o pessoal, por favor, não entrar no Vitor. Silmara, a questão desse curso de ginásio calça curta. É calça curta porque ele não é fechado, ele não tem uma estrutura, ele não tem nada. O que, nas épocas de campanhas, que iam doar para a escola, que seria, até se fosse bem estruturado, uma boa, porque eles não têm aonde fazer um exercício em área coberta, né? Aqui. E, na verdade, aquilo ali virou um ponto de tudo, menos para as crianças. Ele está no morro, não tem estacionamento, não tem onde estacionar. Ele, não sei se a prefeitura recebeu, porque disse que recebeu foi na época do governo Requião, né? Ele chegou simplesmente, vão ganhar uma quadra coberta. E aí está. Aquilo ali está virado numa... Não, mas agora, fazer uma defesa aí, agora foi... O Áudio aí, o Peninha, a diretora aqui, né, foi revitalizado, tá bonito. Tem que as crianças usarem, né? Isso. Mas tem que ter uma decisão. Sim. Não, já foi feito um termo de acidência, tudo. Sim, mas não vai dar O problema é o entorno aqui, eu não conheço, ele faz tempo não. Acessibilidade é zero. Não tem nada, né? Não tem um ginásio de esporte, mas não está subutilizado. Subutilizado. Não, uma dúvida para a diretora. Eu percebi que o seu estado está cedido para a escola. É o acesso Nós já fizemos solicitação para que passe para a escola. Por enquanto, seja da o Áureo conseguiu. É do Estado sobre a competência do Núcleo Regional de Educação. Só está cedido dele. Foi feito 3 ou 4 elefantes brancos desses. Foi feito aqui no Bela Vista, estão tudo assim.
O melhor o hoje é município, a prefeitura passou o material para nós e os pais se reuniram da PM, o Auro e mais algumas pessoas e arrumaram, limparam, isso. Agora os alunos conseguem usar. O nosso problema ainda é levar os alunos até lá, tem que ser pela rua, porque não tem uma calçada para chegar lá. Que chove, ou até mesmo a área. Você fez que aquele shopping, mas para chegar até lá. Nós conseguimos também chuva, brincar lá, seria uma. Mas campo de acesso é um pouco, Fica difícil. Praças e parques, vocês já reclamaram que vocês não têm também reclamado, né? Tá. Agora, serviços públicos, esgoto. Não. Não, ainda. Pagnocério não tem. Não tem. Pagnocério é alto ali. É morto ali, sério. Não tem rede de esgoto. Nós temos um problema meio sério ali, que o solo ali é bastante argiloso. Não é um problema de vários moradores ali das fossas não conseguirem drenar em função desse solo. Muitos estão tendo que mexendo, refazendo as fossas, mas não adianta. Tem algum projeto, alguma previsão de ter uma rede de esgoto ali? Tem uma adutora da Sanepar que ela coleta do Planalto e do Bela Vista que passa margeando o rio. Agora, se ela teria capacidade para absorver, seja o pagnocélio, o teu pagnocélio, o nosso pagnocélio. Só um detalhe aqui, pessoal, só preciso ver só uma coisa engraçada. No passado você liberava tudo, de qualquer jeito. Onde teria que ter tubo na galeria pluvial aí de 80 ou 100 milímetros, enterrava-se de 40 e vai embora. Aí hoje a água volta tudo. Esses loteamentos novos ali que estão abrindo ali da Coapv, também tem um no Colado, lá de baixo, hoje, para ser aprovado, vai ter que ter a rede coletora de esgoto. Aí vocês por lá de cima vão ficar sem. É que já estão todos os canos foram depositados no nosso Tem que ter, senão para dá ser prova. feito em outro. Porque a doutora bem falou, ele aqui vem lá do Planalto, passa. Ainda estão mostrando todos para nós e tirando. Está sendo cobrada a rede seca, que a gente chama, né? Ele tem que fazer toda a parte de infraestrutura e deixar o ponto de coleta onde a Sanepar indicar para ele que é onde eles vão passar para captar ali e levar embora. Então isso está sendo cobrado nos loteamentos novos. Os antigos, O sistema que esperar um pouquinho, que daí é a Sanepar que faz. A gente perguntar. A gente coloca no projeto que a gente precisa e aí entra no planejamento deles. O sistema de liberação de loteamentos novos, ele é interligado com a Sanepar, porque a Sanepar foi outro dia, inclusive, fazer uma vistoria nessa adutora e não estava sabendo dos loteamentos para o lado de cima, sequer. Porque o técnico da Sanepar comentou com a gente e perguntou se eram loteamentos novos e se iria entrar. Eu falei, não tem gente morando ali. Porque eles cobram a água lá para eles não saber. Pois é. Não vão saber. É que é questão de técnica, né? Ó, depois da lei nova tem várias etapas, assim, e quando vem lá o projeto para aprovação final é cobrado o projeto, porque assim, é óbvio que sim, eles vão colocar água e tudo, enfim, mas pela questão de tempo da pessoa construir ainda não está ligado na rede de esgoto, como ele disse, aí acaba ficando esses problemas. Por favor? Eu gostaria de saber de vocês que nós lá do loteamento estamos com esse problema de esgoto. Na minha casa vai fazer 3 anos já que eu moro ali, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já fui limpar a fossa. Já foi aumentada agora a fossa, praticamente não tinha de lote, foi em fossa. O que a gente faz? Então, se não tem previsão de ter a rede de esgoto, o que a gente pode fazer? Como vocês, enquanto departamento, qual que é a sugestão? A gente está lançando um projeto para eles, onde a gente está vendo que não tem, porque a gente tem que chamar eles para essa cobrança. Então eles prometeram para nós até 2022. Nossa. Né? Não. 2022 para cá 100%. 100%. São vários pontos. Vai do La Salle e Pinheiros também não existe também. E até que eles vão construir uma nova unidade, então isso tudo já está sendo planejado para por lá. Então a gente precisa saber a nossa demanda municipal para encaixar nisso. Então tá. E agora, a minha estava com problema, agora os meus vizinhos de cima também começam a ter problema.
até meio chato de falar, esse dia eu mexi no pai de mim atropelou. Eles para ganhar tempo, para eles embora, que na verdade é só para ir, porque eles têm horário. Aí quando eles terminam, eles vão ali. Sim. Ele passa na frente, os bicheiros juntando, os bicheiros. E jogando na rua, estourando essa cola, os cachorros. Aí eu fui falar com ele e ele falou. Pois é, a gente tem reclamação dos catadores, das pessoas que trabalham com isso, né? Então o que a gente pede, que denuncie na prefeitura, que a prefeitura toma providência, mas você tem que fazer a denúncia, fazer o protocolo da denúncia, que aí a gente tem o prazo para fazer tudo, tá? Porque é difícil a gente conversar só por conversar, tem que mostrar para eles que a gente está sendo cobrado de um serviço de qualidade, né? Mas assim, o que eu preciso saber, vocês estão recebendo, estão vendo que está sendo feita a coleta, tanto do reciclagem como do orgânico no bairro de vocês? Está funcionando, então? Eu só tenho uma dúvida, quantas vezes, eu sei que é por zoneamento também, você tem informação de quantas vezes por semana que Orgânico 3 e o reciclável uma vez por semana. O nosso passa 2. Não, tem que passar 3. O orgânico só passa segunda e sexta. Mas depende também da quantidade de demanda, né? Pode ser também. Tem pouca demanda, eles passam um pouquinho o tempo. Foi cobrado 3. Não, é 3. O valor foi cobrado 3, só vem 2 por semana. Aí tem que organizar isso. Com quem? Você sabe com quem tem que falar lá? Para fazer a denúncia? Que dia que eles fazem? Pode fazer ou pela lista do telefone. Que dia que eles fazem? Desculpa, ou pelo telefone ou ir protocolar lá na frente, tá? Com o pessoal do protocolo. Aqui para aumentar As duas formas, tá? Então eu sei que Coitadas das crianças que não podem ajudar. Sim. Iluminação pública, outro ponto. Vocês têm os posteamentos de iluminação pública e tem lâmpadas? Não. Ou não tem nenhum posteamento? A manutenção está ineficiente. Nós tivemos um problema um tempo atrás com a licitação de lâmpadas, mas agora, graças a Deus, está certo. Então, gradativamente vai corrigindo todos os bairros, tá? Só as lâmpadas como os sensores. Os falhões. Porque na frente da nossa casa, que mora do outro lado da rua, aquela lâmpada parece um pisca-pisca de Natal. O dia inteiro, tanto de dia como de noite. Daí isso é custo para o poder público, né? Isso também tem que ser registrado lá para a gente poder. Pode ser feito um 5,5. Até o sistema estiver pronto, o CityWeb, que é o que a gente está comprando, o sistema, esse tipo de denúncia você vai fazer pela internet. Vai facilitar muito a vida de todo mundo. Drenagem, a gente já conversou das águas das chuvas, boca de lobo que estão ineficiente. Qual outro serviço público que está faltando no bairro de vocês? Manutenção não. Asfalto. Nunca foi feito. Não é? Correio. Nunca nem fez. Correio? Nosso bairro lá não tem. Nossa, que novidade. Nosso bairro não tem policiamento. Não tem correio. Eu quero te ensinar as pombinhas lá para eles. O correio. Problema sério, aprendendo na hora, assim, né? Me tirar uma consulta aqui, que o médico encostado da casa, teve que tirar um crise de perigo e não teve uma vez, não deu reserva uma consulta para tirar o cara. O senhor diz na UPA, na unidade de saúde daqui, não faz reserva de agendamento. Mas a doença não espera o agendamento. Emergencial. Emergencial aqui não tem. A doença não espera o agendamento por um mês. As unidades de saúde também estão passando por uma remodelação, tá? Então logo essa modalidade chega aqui. Foi apresentado na semana passada sobre isso. Então logo vocês vão ter surpresas também para fazer os agendamentos, tá? E até um sistema de controle de agendamento. Mas não tem urgência, emergência. Não tem, né? Não, é só agendamento de consulta. Ok. Mais algum outro serviço público? Os acessos aos bairros, eu acho. Você vê com um acesso que vem aqui para Frarão, aeroporto, tudo só, pelo trevo. E o nosso que legalmente não pode ter, mas deixa baixo, né? Não é Então vamos passar para mais um tópico. Uso e ocupação do solo. Acredito que para qualquer forma. Hein? Pode sim, tá bom. Vamos lá, uso e
ocupação do solo. A ideia era pegar uma via principal do bairro para ela ser como se fosse a avenida principal ou a rua principal de comércio e serviço, para a gente tentar desafogar o centro em pequenos serviços. Aí nós precisamos saber se tem uma rua no bairro que a gente possa trabalhar isso e até mesmo a verticalização. Eu gostei dessa verticalização. Sério? Eu gostaria que fosse aumentado, essa rua aqui fosse aumentado o gabarito de altura. Exatamente. Acho que aqui tem condições de aumentar o gabarito. Cadê a Marcos Penso. Marcos Penso, a tabela está Acho que lá. hoje é 2 pavimentos, né? Então vamos consultar ver o zoneamento aqui, o que é. Eu acho que é 2 pavimentos. E qual via? Marcos Penso. A Marcos Penso seria. Essa é a frente mesmo? Da onde é o grama aqui? A 4 pavimentos? 4 pavimentos é o ideal, até por causa da questão financeira, ele pagou. E ela é adensada. Já está tudo adensado. O que tamanho são os lotes aqui? 600 e tantos metros. Aqui essa parte aqui, né? Essa quadra é acima de 600 metros. O bairro é mais ou menos 360. Mas tem lojamentos com terrenos maiores. Esses maiores fica bem mais fácil de trabalhar a verticalização. Exatamente. Senhor? Por que então não usar a via que passa a lotação então para fazer isso que você está falando aí? Essa é a ideia, usar a via do transporte coletivo. Isso. É a ideia de a gente transformar isso numa via comercial. O eixo de desenvolvimento misto que a gente chama, que é ligar o comércio, o transporte e que ela não fica uma via escura e nem traz, né, para essa via a segurança, porque de dia e de noite você tem função na via. Quer José Leonardo, né? Passa, olha, fechou, passa na rota do ônibus. A gente trabalha essa questão pro ônibus trabalhar melhor dentro do bairro. Mais alguma sugestão? Tá, daí se aumentar a altura, digamos assim, e fazer via comercial até no passeio, a edificação. Aí se você verticalizar e fazer comércio nas de baixo, você usa o alinhamento predial. Você vem até a frente. É isso que seria o momento agora, então. Exatamente. Aqueles que for liberado para comércio, você vai poder usar. Até o alinhamento predial. Até o passeio. Respeitando o recuo. Respeitando o recuo que é calçado, aquela parte da frente. Dentro dos alinhos do lote. Uso total. E essa é uma R4? Tem uma R4. Cadê? R4. Então, o parâmetro urbanístico a gente vai alterar para o zoneamento da verticalização. E a zona de expansão, como vocês estão, digamos assim, no meio do perímetro, né? Uma questão que não tem nem como expandir para um lado para o outro para ajudar. A questão da BR é complicada porque a gente tem um limite, né? São 30 metros de um lado e 30 metros do outro. Então a gente tem aquele problema de não poder trabalhar essa transição. Mas a gente já conseguiu juntar o DENIT para conversar, isso para nós já é um grande O DENIT explodir aquela coisa ali, certo? Não podemos pagar. Todo mundo reclama do tal do passarela. Mas também, isso faz pressionar isso, você tem que ir lá. Viu, mas o pessoal fala que não tem serventia nenhuma, sábado eu vi que tem serventia. O pessoal estava fazendo rapel ali, sabe? Aquilo ali Gente, já estamos terminando, só mais um pouquinho. Só sobre a gente sabe que é uma esfera federal, né? Então, porque nós temos
a rodovia a gente percebe que ela não une, ela separa a cidade. Exatamente. Né? Então, o que acontece? A gente tem, nós vivemos isolados do lado de cá da BR, tanto que todas as medidas que estamos tentando tomar é para mitigar esses problemas. Minha dúvida é, existe a possibilidade da marginal continuar até Isabel Bela Vista, integrando os dois trevos, entendeu? Não acho que também desafogaria o próprio fluxo de... Eu sei que demanda de investimento de diferentes esferas. E outra coisa, muito se falou da questão do desvio, diminuir essa faixa que se falou dos 30 metros em relação à BR. Há essa possibilidade mesmo? Ou ainda é só especulação no sentido que a rodovia ser transferida de lugar, por exemplo, como eu já ouvi na mídia? Com o contorno, né? Com o contorno que já está trabalhando, a ideia é municipalizar esse trecho. Tá? Municipalizando o trecho, aí a vida é outra conversa, aí é nosso domínio, a gente pode trabalhar tipo uma linha verde como a de Curitiba, com todos os acessos, com tudo que precisa. Hoje, a rodoviária, a Polícia Rodoviária Estadual, Federal, quer que a gente feche todos os acessos, fora. Eles não querem mais que tenha acesso fora dos trevos, para vocês terem ideia. Então a gente está discutindo, conversando. Uma hoje ele visualizou e a gente numa conversa ele disse, não, essa aqui se você colocar taxão de divisor de pista, não fazendo a conversão que a maioria faz também coisa errada no trânsito, né? Vamos concordar, atravessa a rodovia para entrar na Paraná. Sai do último acesso, faz isso aqui e atravessa. Eles liberaram que a gente deixa aquele lá se todo mundo seguir em frente. Fazer uma pista que a gente chama de aceleração e desaceleração, que é um taper, você deixa uma faixa livre para o cara acessar a rodovia paralelamente. Então ele vai andando paralelo, acessa e vai embora. Mas como na entrada da FADEP, mais ou menos? Mais ou menos isso. E aí a gente consegue, por exemplo, equilibrar um acesso que eles queriam fechar. Né? Então é uma conversa, é um namoro bem conturbado. Tá? Então a gente está conseguindo essa conversa. Hoje eles foram muito receptivos em aceitar fazer esse estudo, porque o projeto era deles. Né? Então a gente pediu para que eles viessem estudar com a gente o trevo, eles entenderam a nossa preocupação. A pior de tudo, falou assim para nós no final, bem, você viu que o problema aqui é o trânsito, não é o nosso, então vamos embora. Eu falei, não, peraí, não é bem assim. A gente precisa resolver esse problema. Né? Então nós temos aí uma demanda que é uma bandeira complicada que a gente quer com certeza resolver. E não é só problema do bairro de vocês, né? Aquilo que você falou. E ela é uma divisora daqui até lá no final. No município inteiro. Exatamente. Se fosse nossa, a gente já teria resolvido esse problema. Eles podem fazer coisa errada. Ah, sim. Mas eles podem tudo. Eles podem tudo. Não podem, né? Mas quem vai cobrar deles? Qual é a forma que a gente tem de cobrar o federal, o estadual? O municipal não tem esse poder, infelizmente, né? Se houvesse uma continuação, penso eu, da marginal até pelo menos o trevo da Itacolomi, eu acredito que desafogaria muito, porque já essa ligação Tocantins, Ivaí, né? Já poderia o pessoal que entra aqui para o bairro Pagnoncelli, para o Vila Esperança, tudo que vem desse fluxo dessa zona da cidade, adentrar por ali. Já para o percurso caminho para o bairro, inclusive moradores do Frarão que vem daquela região, por exemplo, desse parque industrial mais antigo, que é para aquele lado, não teria que descer até este trevo. Acho que essa seria uma boa justificativa para o Poder Municipal tentar desafogaria todo esse fluxo que vem de lá. Inclusive o trevo de acesso lá, que chama trevo da René. Lá no 280? E aí já entrariam por ali, não precisa acessar neste trevo, né? A nossa ideia é trabalhar esse trevo, depois ir para a Colônia, enfim. Nós queremos essa parceria em todos os trevos para a gente resolver esses problemas que nós temos hoje, né? Para tentar conciliar e ajudar todo o processo de quem precisa usar até a tal do contorno do Capão. A senhora lembra? Vou mudar totalmente de assunto agora. Silvana, desde que eu assumi a presidência do bairro do aeroporto,
nós temos uma dificuldade em saber a divisa do aeroporto com Vila Esperança. Nós temos duas divisões. A verdade é essa. Eu já fui no IPB, no Colei, na Câmara de Vereadores 2 vezes, deixei o protocolo lá, nunca obtive resposta. Fui, falei com o prefeito, falei com o Zuc, ele falou assim, mas não é importante ser relevante. Como não é importante, prefeito? Claro que é importante. E Mas o nosso colega nem sabia que morava no bairro de você? Eu, sinceramente, como vereador, também já fiz vários requerimentos e colocava loteamento de Jacob, bairro aeroporto. Hoje fui pego de surpresa. O Correio se entende como aeroporto. E na matrícula lá Loteamento Vitória ou loteamento Pela lei é uma coisa. Não temos identidade. Agora vamos para o Ministério Alto. Aqui, ó, Marcos Spencer. Sim, é importante, principalmente na localização, correio, conta de água, enfim. Rafael do zoneamento, é o certo. Pessoal, era isso? Isso aí. Gente, só um minutinho. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Vocês bateram recorde, eu estou muito feliz que vocês pensam no bairro. Os bairros, né? Tem 3 bairros aqui bem representados. Agora se entendeu, porque tinha bastante gente, né? A demanda está grande, eu vi que a reclamação de vocês principalmente é o acesso ao bairro. Isso é complicado, tá? A gente vai trabalhar com mais carinho, conhecendo a necessidade de cada um de vocês. Fechar o nosso acesso, esse próximo aqui, todo o bairro vai converter aqui pro tema da camisa novamente. A bola de neve só vai descer. Eu acho que passou, eu não sei, acabou passando despercebido um tópico ali da questão de área de invasão. Acho que não foi comentado lá. Eles comentaram que os problemas são basicamente dos lotes novos que não estão. Não, mas teve uma área de invasão da igreja. Tem uma área. Pessoal, a atenção tão importante. Tem uma área aqui na rua João Pedro ali, que é uma área de preservação ambiental. Sim, não pode ser edificado nada, tá? Tem uma nascente de água e existe hoje uma invasão ali. Mas esse terreno não é do município, como muitos achavam que era do município, devido ao proprietário ter vendido uma parte de onde foi edificado os barracão. Esse terreno é particular, tem um proprietário, já está no Ministério Público, o Ministério Público já notificou esse proprietário, provavelmente ele vai ter que desafetar essa área. São 4, 5 famílias que estão em cima ali. Já foi impedido várias outras, eu vejo assim que se não tomar uma medida imediata, vai novamente voltar a favela do Cabogito, que levou mais de 40 anos para ser retirado do bairro aqui. Então, só para deixar da ciência a vocês, já está no Ministério Público, a gente oficiou, o Departamento de Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, o próprio IPB também fez a verificação da área. Então, acredito que nos próximos dias, meses aí... Quem é proprietário da antiga favela? Então é assim, ó, tinha sido notificado o titio da Pato Branco importado. Mas o titio não é dono da área, o titio só é dono onde está o barracão. O ADK ficou com o seu Herônio Rossetti. E ele estava jogando pepino pro titio e era dele. Você vendeu só a parte da Agora não tem mais jeito, agora já está resolvido. E o Ministério Público está